E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 19ª aula e iremos continuar com o capítulo 6, os seres vivos, microscópicos e vírus. E hoje iremos falar sobre os reinos dos protoctistas. Você vai iniciar a leitura da página 259. Vamos lá para a nossa agenda. Bom, essa será a agenda de vocês, ok? Reino dos protoctistas. E iremos estudar especificamente os grupos dos protozoários, a reprodução dos protozoários e algas. E vocês irão fazer as atividades no caderno, tá, gente? A atividade você vai tirar aqui dos slides, ok? Então, esse é o exercício que você irá fazer no caderno. São essas 6 questões. Você dá pausa no vídeo, tá? Copie as questões no caderno e responda. Tá bom, gente? Não copie somente as respostas. Tem que copiar as perguntas e respondê-lo. Ok? Porque aí, quando você for estudar para as provas, você não vai saber o que está estudando. Então, você tem que copiar as perguntas e logo em seguida respondê-la. Bom, antes de darmos início à nossa aula sobre os protoctistas, o reino dos protoctistas, a gente vai fazer a correção da aula anterior. Né? A anterior a gente falou sobre as bactérias, o reino das bactérias. Né? Então vamos lá para a correção das atividades, da página 264. A primeira questão diz o seguinte, ó. As letras abaixo indicam algumas estruturas de uma célula bacteriana. Então aí você observa, ó, letra A, B e C. E a primeira questão, o item A da primeira questão, pergunta: escreva o nome das estruturas indicadas e sua importância para a bactéria. Então vamos lá, pessoal. Ó. A estrutura A, ela é a parede celular. E essa parede celular é que protege a célula. Né? As estruturas indicadas em B são chamadas de ribossomos. Né? E esses ribossomos que atuam na síntese de proteínas. Né? Então, a fabricação de proteínas, sintetização de proteína é feita pelos ribossomos. E já as estruturas indicadas em C são os chamados flagelos, que ele é que atua na locomoção das células. Tá? Apesar das bactérias também ter flagelo, elas são um pouco diferentes dos protoctistas, que é o que a gente vai ver já já. Bom, item B diz o seguinte: alguns antibióticos atuam inibindo a síntese de proteínas das bactérias causadoras de doenças. O que bloqueia suas funções vitais? Qual das estruturas indicadas tem suas funções inibidas por esse tipo de antibiótico? Pessoal, são as estruturas indicadas em B, os ribossomos. Né, os antibióticos eles atuam exclusivamente nos ribossomos. E com isso, a bactéria ela para de produzir suas proteínas essenciais, certo? Para a sua sobrevivência. Então é por isso que os antibióticos eles matam a bactéria, porque eles atuam justamente nos ribossomos. Tem alguns antibióticos que eles atuam também na parede celular, né? Que ele faz com que a parede celular ela vá se afinando. E com isso, o citoplasma da bactéria, eles sejam expostos para fora, né? Causando assim a desidratação da bactéria. Porém, a maioria dos antibióticos, eles atuam diretamente no ribossomo. Tá, gente? São só algumas espécies de antibióticos que atuam na parede celular. Pois bem, a segunda questão diz assim, gente, ó. Sobre o reino dos protoctistas, marque um X nas frases corretas. Então, aí você tem, né? 4 frases corretas e 1 errada. Vamos lá. Ó. Os protozoários não são capazes de produzir seus próprios nutrientes? Pessoal, isso está correto, tá? Os protozoários não têm condições de produzir os seus próprios nutrientes. Eles não são plantas, tá, gente? Eles não são vegetais. A maioria das algas possui cloroplastos em suas células e realiza a fotossíntese. Está correto, gente. A maioria das algas, elas realizam fotossíntese. Inclusive, pessoal, a maior quantidade de oxigênio que existe no planeta são dispersos na atmosfera por conta das algas. Não é por conta da Amazônia, não são por conta das florestas. Né? O oxigênio que respiramos hoje é graças às fotossíntese realizada pelas algas.
Nas cadeias alimentares, os protozoários são organismos consumidores. Está correto, gente. Você vai observar que os protozoários, eles são organismos consumidores. Eles não são vegetais, eles não produzem o seu alimento, eles não são produtores. Eles são consumidores, né? Eles são parasitas, certo, gente? Olha a outra. As diversas espécies de protozoários não altera seu formato durante o ciclo de vida. Mentira, gente, altera sim. Né? A gente vai ver que os esporóctos, eles alteram sim o seu ciclo de vida. Né? Inclusive, isso acontece em diferentes fases de todo o seu ciclo. As algas são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas. Está certo, pessoal. As algas, elas são produtoras, tá? Diferente dos protozoários que são consumidores. Tá? As algas, elas são sim os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas. Inclusive, pelo fato dela ser produtora, ela é o grande responsável pela vida, né, na água, né? O ambiente aquático ele é responsável, ele tem vida em grande parte, isso se deve às algas. Ok, gente? Então, essa foi as nossas perguntas, né, e respostas. Se você errou alguma questão, você corrija, tá certo? E agora a gente vai finalmente para o reino dos protoctistas. Estamos com 6 minutos de aula. Então vamos lá, pessoal. Ó. É uma confusão muito grande o reino dos protoctistas. Por quê, pessoal? O reino dos protoctistas, eles são formados por seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Né? Então tem uma grande variedade. E a maioria desses representantes desse reino, eles vão viver em ambientes aquáticos, eles vivem também em ambiente terrestre, mas principalmente no ambiente terrestre úmido e também no interior do corpo de outros seres vivos. Tá? E a gente vai estudar exclusivamente nessa parte, nessa classificação, os protoctistas, que são os protozoários, e as algas. Começando pelos protozoários. O que são os protozoários, gente? Pessoal, os protozoários, eles são organismos unicelulares, eucariontes e consumidores, né, nas cadeias alimentares. Por que eles são consumidores, pessoal? Porque eles não fabricam o seu próprio alimento. Né? Eles vão precisar do meio externo, né, para poderem se reproduzirem e se desenvolverem. Tá, gente? O alimento principal dos protozoários são bactérias, tá? Então eles se alimentam principalmente de bactérias. Apenas alguns são parasitas, gente, e isso causa doença. Tá? Então os protozoários, ele tem células de formato e estrutura bastante variado, como eu falei agora há pouco, né? E algumas espécies eles vão mudar de formato durante todo o seu ciclo de vida. Então, pessoal, a classificação, o agrupamento, né, desses seres vivos, ele obedece vários critérios. E um desses critérios são a locomoção, que é o que a gente vai ver a seguir. Tá certo? Alguns protozoários, como os plasmódios e vivax, né, que apresentam diferentes formatos de locomoção, de acordo com a sua etapa do ciclo de vida. Né? Então, dependendo da etapa do ciclo de vida do plasmódio vivax, tá? Ele vai ter uma locomoção específica. E por isso que eles são chamados de esporozoários, certo? E eles podem se infectar os seres humanos. Tá, gente? Inclusive, eles infectam os seres humanos por meio de uma picada de um mosquito, né? Chamado mosquito prego. E ele é o causador da malária, tá, gente? É interessante porque na fase de infecção, eles não apresentam estruturas específicas para a locomoção, né? Eles são imóveis. E nessa fase, eles são transportados para diferentes regiões do corpo. Mas como é que eles fazem isso? Como é que eles são transportados? Através, né, por meio da corrente sanguínea. Certo, gente? Bom, os protozoários que apresentam flagelos, eles são chamados de flagelados. Fica simples a gente entender, né? Os protozoários que têm flagelo
são chamados de flagelados, né? Os flagelados, pessoal, eles são, aliás, os flagelos, né? O que são os flagelos? Eles são estruturas alongadas que realizam movimentos ondulatórios, né? E eles são responsáveis pela locomoção. O desculpa, gente, ó. O triconifa, né? Saiu. O triconifa, pessoal, ele é um flagelo que vive no sistema digestório, né? De cupins, de barata d'água, né? E ele tem uma coisa chamada relação mutualística. O que é uma relação mutualística? Pessoal, uma relação mutualística ocorre quando duas espécies, né, elas são beneficiadas. O cupim, por exemplo, ele é beneficiado pelo triconifa, né? Ele é beneficiado pelo triconifa por conta da sintetização da celulose, né? Ele transforma a celulose em energia. E com esse trabalho que o triconifa ele realiza, ele recebe sempre nutrientes, né? E um abrigo para viver. Né? Então, o triconifa ele não faz mal nem o cupim, e o cupim não faz mal ao triconifa, né? Por isso que é chamado de relação mutualística. A gente viu isso em uma outra ocasião, né, gente? Ok? Tranquilo? Vamos lá para frente. Bom, pessoal, e temos também os protozoários que eles apresentam cílios, né? E isso, eles são classificados, eles são chamados de ciliados, tá? E os cílios, pessoal, eles possuem estruturas, estrutura e composição bem semelhante aos flagelos. Porém, gente, eles apresentam em tamanho bem menor. E geralmente existe em maior quantidade. Tá, gente? Temos aí o didinho e o paramecinho, que são exemplos de ciliados, tá? O batimento desses cílios é que faz com que esses protozoários se movimentem. E aqui, por fim, gente, temos os protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes, né, como a entamoeba, né, que é a conhecida, e também temos a amebíase, né, a amebíase também. Tá, gente? Então, a entamoeba, né, eles formam um grupo conhecido como risópodes, né, e os pseudópodes eles são projeções da membrana plasmática e utilizados na captura de alimento, né, e na sua locomoção, tá, gente? Os pseudópodes, pessoal, eles se formam quando, por meio de estímulos, né, o citoplasma ele torna-se menos consistente em uma região e aí sim ele se desloca. Posteriormente, gente, essa região ela torna-se mais consistente, né, mais dura em relação às demais. Dessa maneira, a região dos pseudópodes ele serve como um ponto de apoio para que as demais regiões do citoplasma, né, deslizem em sua direção. Então é assim que eles conseguem se locomover, tá, gente? Aí tem uma questãozinha aqui, ó, que diz assim, ó. A ameba entamoeba histolítica pode causar amebíase, que se caracteriza principalmente por causar desinteria, né? Que a desinteria é uma doença causada pela eliminação, né, de fezes aquosas, tá, gente? E dores abdominais. A transmissão ocorre por meio de água e de alimentos contaminados. Com base nessas informações, como a amebíase pode ser prevenida? Agora há pouco eu falei da amebíase, né, gente? Mas na verdade eu queria falar sobre a ameba, tá? Que foi nesse caso aqui, ó. Foi justamente esse exemplo aqui, tá, gente? Era da ameba que eu queria falar. Pois bem, pessoal, desinteria é a diarreia, né? Que a gente conhece como diarreia, tá, gente? E como é que a gente pode evitar isso? Pessoal, ó, muito simples. A gente pode evitar isso cozinhando bem os alimentos, né? E manipulá-lo de forma adequada, de acordo com as
recomendações de higiene sanitária, tá, gente? E exigir dos governantes saneamento básico, ok? Então, nada de comer alimentos com mãos sujas, né? Quando o alimento chega de qualquer canto, você tem que fazer muito bem a sua limpeza, o seu cozimento, tá? Porque assim vai evitar, né, você ter amebias. Ok, gente? Tranquilo? Olha que isso pode ser questão de prova, né? Olha só o detalhe que eu estou dando. Bom, a reprodução dos protozoários, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai tomar como exemplo a reprodução do plasmódio, né? Que é o plasmódio vivax, o causador da malária, tá certo, gente? Então, pessoal, em seu ciclo de vida, envolve o ser humano e o mosquito do gênero Anopheles, que é o chamado mosquito prego, tá? Então, preste atenção aqui nessa seta aqui, ó. O esquema abaixo vai mostrar a etapa do ciclo de vida, ó. A seta em amarelo, essa seta aqui, indica os eventos que ocorrem fora do corpo humano, tá? Então, aqui são os eventos que ocorrem fora do corpo humano. A seta azul, que é essa outra aqui, os que ocorrem no interior do corpo humano, tá certo? Então, vamos lá. Quando o mosquito prego contaminado com o plasmódio ele pica uma pessoa, os protozoários presentes em sua saliva, eles podem entrar na corrente sanguínea humana. E é nessa fase que o plasmódio ele encontra-se em uma forma chamada esporozoito, né? Esporozoito. Tá, gente? Que é essa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui essa partezinha aqui, ó. Daqui para cá, ó. Quando ele contamina o ser humano, certo? Depois, pessoal, ó, no 2, cadê o 2? Aqui o 2, ó. Quando ele vem para cá, ó. Ele se localiza aqui no fígado, ó. O esperozoito do plasmódio, eles migram pela corrente sanguínea até chegar no fígado, né? E é justamente no fígado que ele faz a reprodução assexuada. Ou seja, gente, sem a participação de gameta, aí ele vai formar os merozoitos, tá? De esporozóitos, ele vai formar os merozoitos. Os merozoitos, pessoal, aqui no 3, ó, que é essa partezinha daqui para cá, tá? O que acontece? Os merozoitos, eles são resultantes da reprodução assexuada e são liberados de novo na corrente sanguínea. E aí é que eles invadem as células do sangue, certo? É nelas, né, nas células do sangue, esses plasmódios, eles podem reproduzir-se novamente. E ao rompê-la, eles liberam substância que causa febre e outros sistemas da malária. Certo? E no quarto, gente, ó, que é aqui o mosquito, né? Alguns merozoitos, eles se desenvolvem em gametócitos, masculinos e femininos. Ao picar uma pessoa contaminada, a fêmea do mosquito prego, ela suga o sangue contaminado para o interior do seu sistema digestório, né? Aqui já é outra etapa, ó. Agora fora do sistema do corpo humano. Então, no intestino do mosquito, o que acontece, pessoal? Ó, os gametócitos, eles se transformam em gametas e realizam a fase sexuada de sua reprodução, né? Então, os gametas masculinos e femininos se unem, formando um zigoto, que se desenvolve, né, posteriormente divide-se assexuadamente, gerando esporozoito. Deu para entender, gente? Então, o que acontece? Ele começa com o esporozoito, se desenvolve no corpo humano, e depois, quando ele é de novo picado por esse mosquito prego, né, ele vai formar uma reprodução sexuada dentro do mosquito. Ok? Então, os esporozoitos, eles migram para a glândula salivar do mosquito, que ao picar o ser humano, os libera na corrente sanguínea de novo. E assim reinicia o ciclo. Tá, gente? Se você observar bem, ele tem uma forma de ciclo. Ó. Por aí vai. Os selenterados é bem parecido com isso. Ok? Aqui está falando sobre a prevenção da malária, né? Para prevenir malária é a mesma coisa que para prevenir dengue, gente. Estamos
cansado de escutar qual o procedimento que devemos fazer. Ok? O mosquito prego ele se reproduz da mesma forma que o mosquito da dengue. Bom, além de realizar a reprodução sexuada durante o ciclo de vida, o plasmódio ele também se reproduz de forma assexuada, que é o que a gente vê aqui, ó, tá? Ok, gente? Vamos lá para as algas, né? As algas, pessoal, elas habitam principalmente ambientes aquáticos, seja água salgada, seja água doce. E elas são muito importantes para o ecossistema onde vive. Por quê? Porque elas são as principais produtoras de cadeias alimentares aquáticas, gente, tá? Durante a fotossíntese, muitas algas elas liberam o gás oxigênio para o ambiente, o qual esse gás oxigênio ele é utilizado na respiração de muitos seres vivos, inclusive o nosso, tá? Determinadas espécies de algas, gente, como as cianobactérias, elas são as principais responsáveis pela manutenção da concentração de gás oxigênio na atmosfera. Interessante, né, gente? Então, de forma geral, pessoal, a reprodução das algas, ela é assexuada. Mas algumas espécies também podem se reproduzir de forma sexuada, né? Ou seja, com a participação de um parceiro, tá? Então, as algas, gente, elas formam um grupo bastante diversificado. Existem várias espécies de algas, né? Elas já foram classificadas de diferentes maneiras. E até os dias atuais, há discussões sobre a sua classificação. Era interessante que no passado, pessoal, grande parte dessas espécies de algas, elas eram classificadas como pertencentes ao reino dos vegetais. Mas, né, no entanto, com o desenvolvimento da biologia, né, a gente viu que as algas elas são bem diferentes dos vegetais, principalmente em relação à sua estrutura e composição. Por isso, pessoal, as algas deixaram de ser consideradas vegetais, tá? Então, gente, ó, aqui você vê algumas espécies de algas, né? Alga vermelha, alga verde e algas parda. Ok, gente? Tranquilo? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre o reino dos fungos, tá bom? Então, fica com Deus, bons estudos, façam a tarefa e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.